Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quarta-feira, dia 29 de março. Eu sou o Padre Jefferson. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus dialoga com os judeus que creram nele. Mesmo assim, o diálogo não é muito amistoso, mas é virulento. Aparece o confronto entre a proposta de Jesus e o apelo dos judeus aos seus valores culturais e aos seus valores religiosos. Já que acreditaram em Jesus, é preciso agora permanecer nele e em sua palavra para se firmarem como discípulos. Esse diálogo pode ser um reflexo do que acontecia entre a comunidade joanina e alguns cristãos procedentes do judaísmo, ou também de outra situação. No começo da conversão há entusiasmo, porém depois tendem a predominar os antigos valores. E é justamente nisso que Jesus se detém. E o final do Evangelho, diz para nós: em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ou seja, aquele que crê no Cristo permanece com ele. Não tem como nós entendermos a mensagem de Jesus e não mudarmos de vida e abrirmos mão dele. Não tem como. Aquele que abre mão do cristianismo, aquele que decide não seguir Jesus, ou aquele que falseia um cristianismo, a pessoa diz que é cristã, mas continua, insiste numa vida que não tem nada a ver com a vida de um cristão. A vida mundana, por exemplo, uma vida de insistência no pecado, uma vida de insistência em objetivos, em coisas, em pessoas que destroem a sua vida e te afastam de Deus, enfim. Tem muitos que mascaram o seu cristianismo. Não tem como, é porque a pessoa não conheceu Jesus, não compreendeu os seus ensinamentos. Porque aquele que o conhece e compreende suas palavras, seus ensinamentos, se converte. O exemplo de Paulo, que era perseguidor dos cristãos, quando teve encontro com o Senhor e entendeu o que o Senhor pregava, nunca mais abriu mão do seguimento ao Cristo. E olha a referência que São Paulo é para nós nos dias de hoje. Então funciona mais ou menos assim. E Jesus está dizendo exatamente isso para eles: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Ora, meus queridos, você, olhando para a sua vida, como você está hoje, será que você pode dizer que você é verdadeiramente discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que realmente você pode dizer isso? Porque aquele que é discípulo de Jesus permanece com ele. E permanecer com Cristo significa o quê? Significa mudar de vida. Significa deixar para trás o homem velho. Significa viver uma vida nova, buscar a comunhão com Deus, se esforçar todos os dias por uma vida de santidade, por uma vida em comunhão com o Senhor, por uma vida que seja agradável a Deus. Tem sido assim a sua vida? E aí Jesus diz que muitas vezes nós nos entregamos ao pecado.
se entregar ao pecado é fazer opção por ele. Quantas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus nos orienta? Às vezes até sabemos, olha, isso vai contra o mandamento, isso vai contra a doutrina ou o ensinamento, mas mesmo assim nós fazemos opção de assumir aquilo na nossa vida, de praticar, né, de viver aquilo, mesmo sabendo que fere terrivelmente o coração de Deus. Então, cada vez que nós insistimos nisso e cada vez que nós mergulhamos mais nesse tipo de vida, de pecado, nós nos tornamos escravos dele. E o único que pode nos libertar é Jesus Cristo. É Ele quem pode quebrar as amarras. Mas o Senhor nos liberta não é para nós voltarmos à vida de pecado, é para nós permanecermos com Ele. É exatamente isso que Jesus está dizendo no Evangelho, mas eles não estão entendendo. Então, ao olhar para a sua vida hoje, você pode dizer que você foi liberto pelo Senhor? E se você foi liberto pelo Senhor, você permanece com Cristo? A vida errada de pecado que você vivia, você abriu mão dela por causa de nosso Senhor Jesus Cristo? Se você responder, conseguir identificar e responder que não abriu, que continua do mesmo jeito, com as mesmas práticas, continua vivendo do mesmo jeito, com os mesmos pecados, então talvez seja a hora, o momento de você refletir se de fato você ouviu, compreendeu e segue aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Talvez você apenas, se não mudou de vida, talvez você apenas tenha ouvido o que o Senhor disse, mas as palavras dele entrou no ouvido e saiu no outro. Aquele que ouve, compreende e acolhe a palavra do Senhor, vive. Vivê-la é permanecer com Cristo. Nós sabemos que Deus está conosco o tempo todo, que o Senhor nos acompanha o tempo todo, mas e nós? E você? Está com Deus? E você caminha com Cristo? Está com Ele? Ou tem insistido numa vida só, uma vida que é desagradável aos olhos do Senhor, e você insiste nesse comportamento, nesse tipo de vida? Que, ouvindo esta mensagem do Evangelho de hoje, possamos refletir sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo com ela, e se de fato nós queremos abrir mão do pecado, da vida de pecado, se de fato queremos ser libertos. Só quem pode nos libertar é nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos libertará para nós permanecermos unidos a Ele. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.